Olá, bem-vindo a mais um artigo sobre o Angular JS. Hoje nós vamos falar sobre como trabalhar com módulos e controllers no Angular JS. Primeiramente, vamos estar criando aqui a nossa estrutura. Vamos criar aqui um arquivo index.html. Vamos criar um diretório aqui JS e dentro dele nós vamos criar dois arquivos, o e.js e o controller.js. Primeiramente aqui nós vamos montar a estrutura do nosso arquivo HTML. Vamos inserir aqui no nosso body uma div, ok? Apenas aqui abrir e fechar a div. E nós vamos importar aqui, primeiramente, nós vamos importar o Angular JS, ok? Estamos importando aqui a biblioteca do Angular. Logo em seguida, nós estamos importando o nosso arquivo app.js e em seguida o nosso controller.js. A primeira coisa que temos que ficar bem atentos aqui é a ordem de importar os nossos scripts. Primeiramente, nós temos que importar um script do Angular para que possamos utilizar o Angular na nossa aplicação. Depois, nós vamos importar o nosso arquivo app.js, que é o arquivo que contém o módulo, ok, da nossa aplicação. E em seguida, eu importo o arquivo controller.js, que é o controller da nossa aplicação, ok? Então, tem que seguir essa ordem aqui. Se você colocar o controller primeiro aqui, ele vai dar um erro. Se você colocar o módulo primeiro aqui, antes de importar o Angular, ele vai dar um erro. Então, coloque nessa ordem aqui para não gerar nenhum erro, ok? Então, primeiro nós criamos essa estrutura, depois nós vamos vir aqui no nosso arquivo app.js, e aqui nós temos apenas um login. Como vocês podem ver, nós criamos uma variável que chamamos aqui de meu app, ok? E nós vamos criar aqui agora o nosso módulo, ok? Angular, que é o módulo, é como se fosse ali um container que vai conter ali os controllers da minha aplicação, os services, ok? Então eu tenho aqui, criei uma variável meu app e eu estou atribuindo a ela um módulo Angular. E esse módulo Angular eu também chamo ele de meu app. Assim, é uma boa prática você colocar o nome da variável com o mesmo nome do módulo aqui, ok? Então eu criei aqui o meu módulo meu app e agora, para utilizar esse meu módulo aqui, eu vou instanciar ele aqui no meu arquivo HTML. Eu vou criar ele aqui nessa div mesmo. Eu vou colocar ng-app. Nos artigos anteriores a gente fazia apenas assim, porque a gente não tinha o nosso módulo em um arquivo separado. Como nós temos o nosso módulo em um arquivo separado e nós criamos ele através de uma variável, nós temos que agora passar um nome para a nossa diretiva ng-app. Para isso eu vou colocar aqui igual, e aqui eu tenho que passar o nome igual ao nome que eu criei aqui no meu módulo, ok? No caso aqui, meu app, meu app. Eu vou aqui copiar e vou colar aqui. Então aqui eu já estou iniciando minha aplicação Angular, ok? Através do módulo que eu criei. Então para isso eu utilizo o nome aqui do meu módulo aqui na minha diretiva ng-app, ok? E agora, para trabalhar aqui com os dados na nossa tela aqui, nós vamos criar um controller, ok? O controller aqui é bem simples também. Eu coloco meu app.controller, ou seja, eu estou criando um controller dentro do meu aplicativo, dentro do meu módulo aqui. O meu módulo foi definido aqui e eu utilizo ele aqui e estou criando um controller dentro dele. Aqui eu passo o nome do meu controller. Por padrão, a gente coloca o nome do nosso controller seguido da palavra CTRL ou da palavra controller. Fica a sua escolha, ok? É um padrão
não é obrigado você fazer assim, mas é um padrão que a maioria das pessoas seguem quando cria um controller, ok? Esse aqui não é o único modo de definir um controller, vocês vão ver vários modos de definir um controller, mas esse daqui é um deles. Depois, durante os outros artigos, eu vou mostrar outras formas também de definir um controller. Aqui eu coloco uma vírgula e aqui eu passo as dependências desse meu controller. Nesse caso aqui eu vou injetar dentro dele uma variável aqui, scope, ok? Que tem aqui o cifrão scope, que é, como nós vimos no artigo, ele é um objeto especial do Angular que faz o bind dos dados aqui do nosso controller com o nosso HTML, com o view. Ele faz ali um intermédio entre o nosso controller aqui, JS no caso, nosso controller principal controller, e a nossa aplicação. Mas para isso aqui funcionar, a gente tem que avisar no caso aqui a nossa div, que ela vai utilizar esse controller. Para isso, eu tenho que definir o meu controller com a tag ng, com a diretiva ngController. Eu coloco ngController e vou passar aqui o nome do meu controller, que tem que ser também igual ao nome definido aqui no nosso arquivo, ok? Se você colocar esse nome aqui de forma diferente, ele vai acusar um erro e não vai rodar a aplicação de forma correta. Então aqui eu coloco o nome do meu controller do mesmo jeito que eu defini aqui, ok? Dentro desse meu controller aqui, eu criei duas variáveis. Você pode ver que eu utilizo o scope aqui. Primeiramente aqui, eu coloco o scope como uma string, e aqui eu passo a function e passo meu scope. A gente utiliza dessa forma aqui para que na hora de minificar, por exemplo, os nossos scripts, ele não dar nenhum erro, ok? Geralmente utilizamos para evitar erros assim. Então eu utilizo o scope, que é o meu objeto especial, que vai fazer com que essa minha variável esteja disponível para mim aqui na minha div, que utiliza o meu controller. Então eu crio uma variável saudação e crio uma variável nome. Dessa maneira eu posso usar essas variáveis saudação e nome aqui dentro da minha div, que utiliza o meu controller. Então aqui dentro eu vou criar aqui uma tag h1 e vou utilizar a diretiva ngbind, e aqui eu vou passar aqui saudação. Dessa maneira aqui, quando eu coloco um bind no meu saudação, ele vai vir aqui no meu principal controller, que está definido aqui, e vai pegar a minha variável saudação aqui e vai imprimir ela aqui na tela para mim, ok? E vou fazer da mesma forma aqui com a nossa variável nome, ok? Vou colocar aqui uma tag h2, vou colocar um ngbind e nele eu vou colocar o nome e vou salvar aqui também. Da mesma forma, a hora que eu coloco esse nome, ele vai vir aqui no meu controller, vai pegar a minha variável nome e vai imprimir ela na tela aqui. Então dessa maneira a gente trabalha tanto com o nosso módulo, ok? Você vê que eu tenho aqui o meu módulo definido aqui, eu utilizo ele aqui no meu ng-app, e o meu controller que eu defini aqui no controller JS, eu defini o controller dentro do meu módulo, eu utilizo ele através da diretiva ngController, e dessa forma eu posso utilizar meu objeto scope, que é um objeto especial do Angular, para trabalhar com as variáveis aqui, para trabalhar com os dados de uma maneira que ele fique disponível tanto aqui na minha camada de visualização, no meu HTML, quanto no meu controller, ok? Dessa maneira aqui, nós podemos trabalhar com módulos e controllers no Angular. Espero que vocês tenham gostado, é bem simples.
Vou até abrir aqui essa nossa aplicação no browser para você ver ela rodando. É uma aplicação bem simples, mas que mostra como que a gente pode trabalhar com esses módulos e os controllers, ok? Vou abrir aqui projetos Angular Index e você pode ver que ele imprimiu aqui para mim tanto a minha variável saudação quanto a variável nome, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo artigo. Um grande abraço, até mais.